Irmãos, eu não gosto de pregar com esboço. Quando eu faço um, ele some. Eu tenho dificuldade de pregar usando esboço. Aí quando eu anoto algumas coisas em um papel, ele desaparece. Mas amém. Louvado seja Deus. Amém, Daniel? Daniel não, Leonardo. Estou errando até o nome do irmão. Daniel é o nome do livro. Senhor, em nome de Jesus, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te exaltamos, Deus, nesta noite, por tudo que o Senhor é. Deus querido, Deus santo, o Senhor é o Deus, o dono desta igreja, Pai. As tuas ovelhas, os teus filhos, Deus, eles dependem do Senhor, assim como eu dependo também. Deus, e nós queremos nesta noite, Pai, nos render diante do Senhor, nos dobrar diante do Senhor, implorando, Deus, fale conosco, Pai. Fale conosco, Deus, através da Tua palavra. Ministra, Deus, no nosso coração a Tua palavra. Venha com a Tua graça, a Tua unção. Meu Deus, com o Teu poder, Pai. Deus, e vivifica a Tua igreja. Sustenta a Tua igreja, Pai. Fale conosco. Te damos total liberdade, amado Espírito. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Daniel capítulo 9, a partir do verso 3, diz assim: então voltei meu rosto ao eterno Elohim, a fim de buscá-lo mediante orações e súplicas, em jejum, vestido de luto e panos de saco, e coberto de cinza. E orei a Yahvé, meu Deus, e expressei a seguinte confissão: ó Adonai, Deus grande e temível, que mantens a tua aliança de favor e misericórdia para com todas as pessoas que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Nós pecamos e temos praticado toda espécie de malignidade, agindo com impiedade e rebeldia, apartando-nos dos teus princípios e das tuas leis. Não temos dado ouvidos aos teus servos, os profetas que pregaram em teu nome, em teu santo nome, aos nossos reis, aos nossos governantes e líderes, bem como aos nossos pais e antepassados, e a todo o teu povo. Ó Adonai, Senhor, Tu és justo, e hoje nos sentimos humilhados e envergonhados. Sim, nós, o povo de Judá, de Jerusalém e de todo Israel, tanto os que estão perto como os que estão distantes, em todas as terras pelas quais nos espalhaste por causa de nossa infidelidade para contigo. Versículo 8: ó Elohim, nosso Deus, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos antepassados pertencem toda a vergonha, porquanto temos errado e pecado contra Ti. Versículo 9: mas a Elohim, nosso Deus, pertence a misericórdia e o perdão, apesar de termos sido tão rebeldes contra Ele. Aleluia. Somente até aí. Eu ia ter o verso 10, mas somente até aí. Amém, irmãos? Queridos, todos nós sabemos o que está acontecendo aqui. Para você que está na igreja já há algum tempo, para você que lê a palavra de Deus diariamente, constantemente, você conhece a história de Daniel. Você já se empolgou com a vida deste homem, a vida de oração dele, orando 3 vezes por dia, a vida dele de pureza, de santidade, e por conta dessa pureza, dessa santidade, ele foi lançado na cova dos leões e saiu dali ileso, por conta de um agir de Deus, de uma proteção de Deus, e Deus protegendo ele no território do inimigo. Deus cuidando da vida deste homem de oração em uma terra distante, uma pátria distante. E nessa pátria distante, ele não deixava de falar com seu Deus. Ele não deixava de ter comunhão e intimidade com seu Deus. E por conta disso, Deus abençoou a vida dele. Deus sustentou ele em todo tempo, em todo momento. Daniel, ele está vivendo um momento agora de escravidão em uma terra distante por conta do pecado de Judá.
o povo de Deus que havia pecado e agora estão aprisionados, estão escravos. E o interessante é que no começo desse capítulo, se você for ler na tua casa, você vai ver de que Daniel, ele diz de quando ele se aprofundou, ele atentamente leu as escrituras, ele entendeu o que Deus havia falado através do profeta Jeremias, de que seriam 70 anos cativos naquele lugar. Daniel, ele não brigou com Deus por estar ali, porque ele era um homem temente ao Senhor. Daniel, ele não ficou reclamando: Deus, a culpa não é minha, então por que eu estou aqui? Daniel, ele agora, você pode ler depois desse capítulo inteiro, você vai ver ele orando e pedindo perdão ao Senhor, e se incluindo, colocando no meio do povo, dizendo de que, Deus, nós pecamos contra o Senhor. E agora então no versículo 8, a Bíblia diz, no versículo 3, ele diz: então voltei meu rosto ao Eterno. E quando ele faz isso, irmãos, ele se humilha. E quando ele faz isso, ele entra em um ambiente de luto, de humilhação, com panos de sacos, com cinzas, se humilhando diante de Deus, confessando o pecado dele e o pecado da nação, reconhecendo: nós estamos aqui, o Senhor derramou da maldição sobre o teu povo, porque nós desobedecemos a tua lei, nós desobedecemos a tua palavra. Ele está reconhecendo: Deus, nós estamos aqui porque nós não demos ouvidos ao Senhor. Irmãos, olha que entendimento que este homem tinha de Deus, a respeito de Deus, um homem temente ao Senhor. E então ele segue dizendo de que a culpa era dele e do povo de Judá. E aí no versículo 8, ele diz para Deus: Deus, a nós pertence a vergonha, a humilhação pertence a nós, o sofrimento, o escárnio, ó Deus, o abandono pertence a nós, porque pecamos, porque falhamos, porque não damos ouvidos à tua palavra. E aí no versículo 9, ele diz: mas a Elohim nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão. Ele reconhece, depois de olhar, depois de buscar, depois de se humilhar diante de Deus, depois de ler atentamente a palavra e entender de que não era aquilo que Ananias havia dito, somente pouco tempo, 2 anos, não, mas 70 anos de cativeiro. Depois dele olhar atentamente as escrituras, e depois de entrar em um ambiente de humilhação, olhando para Deus, colocando o coração dele, toda a vida dele, para buscar o Senhor, ele reconhece o pecado, ele reconhece o erro, ele reconhece de que o pior aprisionamento, irmãos, não estava em estar longe da sua terra natal, de Judá, ou estar debaixo do domínio de outro rei, mas um aprisionamento na alma daquele povo, a tristeza, a angústia. Ele sabia disso. E quando ele entra para esse ambiente de arrependimento, de contrição, de confissão do pecado do povo, ele consegue entender: Deus, a vergonha é nossa, a vergonha é nossa, e dos nossos reis, dos nossos príncipes, dos nossos antepassados, dos nossos pais, a vergonha pertence a nós, é nossa, Senhor, nós que erramos, a vergonha não é tua. Deus era desonrado, irmãos, por conta da atitude daquele povo. Agora Daniel está entendendo, está reconhecendo: Deus, a vergonha é nossa, nós erramos, nós pecamos, o Senhor não falhou em nos trazer para este lugar, o Senhor não está falhando em nos corrigir dessa maneira. Não, Senhor, o Senhor está certo, nós que erramos, a culpa é nossa. E nesse ambiente de humilhação, de oração, de contrição, de luto, por estar longe de Deus, por estar longe de Judá, ele começa a contemplar Deus. E então ele também percebe de que o perdão, a misericórdia pertence a Deus. E é neste lugar que nós, irmãos, nos dias de hoje também, nós iremos perceber e entender de que nós somos falhos, erramos. Nós participamos da ceia hoje aqui, renovamos a nossa aliança com Cristo,
nós sabemos de que nós podemos desfrutar da graça. E o que nós vemos aqui, um homem na lei, no Velho Testamento, irmãos, desfrutando deste amor, desta graça, reconhecendo o seu estado de miséria. E é importante reconhecermos o nosso estado de miséria. E agora, reconhecendo: Deus, apesar de tão miserável que eu sou, apesar de tão pecador que eu sou, eu falei tanto contra o Senhor, mas Deus, eu reconheço de que ao Senhor pertence a misericórdia, o perdão, o amor, a graça. Irmãos, isso é maravilhoso. Não somente para aqueles dias, porque se trata do mesmo Deus. Quando nós olhamos para esse texto, nós aprendemos, irmãos, do quanto que vale a pena nós reconhecermos que somos pequenos, falhos, e de que temos um Deus perdoador, um Deus compassivo, um Deus amoroso, um Deus que nos abraça. Este Deus que está conosco em todo tempo, em todo momento, em toda e qualquer situação. Este Deus, irmãos, apesar de nós não merecermos, este povo não merecia nem os ouvidos de Deus para a oração deles. Este povo não merecia, mas Deus sempre estava atento para ouvir uma oração como esta, um clamor como este, de um reconhecimento, de um estado de miséria. Um homem que procurou viver uma vida reta, mas sabia de que era um pecador. Mas só que ele, entrando nesse ambiente, ele consegue desfrutar da graça de Deus, do perdão do Senhor, do amor do Senhor. Assim como nós nos dias de hoje, a igreja de Cristo. Irmãos, será que a igreja hoje tem noção de que a culpa é nossa? Quando nós erramos e falhamos, a culpa não é do teu irmão, a culpa não é do presidente, a culpa não é do líder. Quando nós erramos e falhamos, irmãos, é uma culpa individual, é uma culpa nossa. Nós temos errado e falhado contra o Senhor, e nós precisamos reconhecer o nosso erro dia após dia. A igreja de Cristo, a noiva de Cristo, que deseja desfrutar da graça, do amor, e nós temos a graça de Deus, o amor de Deus a nosso favor. E esse perdão, irmãos, que Deus deu para Israel naqueles dias, era um perdão aonde ele lançava no mar do esquecimento e não se lembrava mais. Daniel sabia disso. Mas será que nós, lendo os textos bíblicos e ouvindo falar tanto de que Deus, Ele nos perdoa, será que nós cremos tanto no perdão dEle? Será que você realmente tem desfrutado, irmãos, independentemente do teu pecado, independentemente da falha, do erro? Este povo pecou e pecou muito contra o Senhor. Independente daquilo que você tem cometido, é claro que é necessário um arrependimento, confissão, mudança de vida, uma transformação. E você precisa entender de que existe um perdão à sua disposição. Agora, para você desfrutar do perdão, você precisa reconhecer de que a culpa é tua. E você reconhece isso no momento, no ambiente de quebrantamento, de oração, de busca, de confissão, como Daniel aqui. E aí depois que você reconheceu todas essas coisas, de que a vergonha é sua, de que a culpa é sua, e aí então você passa a entender de que se a culpa pertence a você, o perdão e o amor pertencem ao nosso Deus, e somente Ele pode perdoar o meu e o teu pecado. Somente Ele pode limpar a minha e a tua sujeira, daquilo que nós cometemos, irmãos, dia após dia, daquilo que nós praticamos no dia a dia. É claro, agora por termos um Deus que nos perdoa tanto, um Deus tão misericordioso, nós vamos aproveitar da bondade dEle e vamos continuar pecando? Não, não, irmãos, de forma alguma, muito pelo contrário. Agora, a partir deste momento de termos encontrado este Deus tão amoroso, tão cuidadoso, irmãos, aí que nós temos que realmente mudar a nossa vida
e entender de que para perdoar eu e você, alguém teve que morrer na cruz do Calvário. Alguém precisou morrer. Alguém precisou se entregar voluntariamente na cruz do Calvário. E nós sabemos quem se entregou na cruz. E nós sabemos quem se entregou para morrer no nosso lugar. A palavra de Deus fala, você não precisa abrir, Efésios capítulo 1, no versículo 7. Diz assim: nele temos a redenção. Nele quem? No Papa? No homem? No rei? No presidente? Em qualquer governador? O homem mais importante do mundo, o homem mais rico do mundo, é nele que nós temos a redenção? Não. Isso está falando de Cristo. Nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados, de todos os nossos pecados, pelo seu sangue, precioso sangue. Imagina, irmãos, não sei se você consegue entender que através do sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário, você foi limpo. Ele pagou a minha, a tua dívida. Nós somos lavados, redimidos pelo sangue de Cristo. Fomos lavados e fomos perdoados de todos os nossos pecados pelo seu sangue, segundo as riquezas da graça de Deus. Isso é para todo homem. Isso é para todo pecador. Isso é para aquele que se arrepende e reconhece o seu estado de miséria. Entende? Eu estou pecando, Deus, a culpa é minha, a vergonha é minha. Pertence a mim. A vergonha, a maldição, a humilhação, tudo, todo mal pertence a mim porque eu errei. Mas Deus, eu encontro no Senhor, eu encontro em Ti, Pai, o amor e o perdão. E este amor e este perdão que liberta, pertence a Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Oh, irmãos, imagina o precioso sangue de Cristo sendo derramado por mim e por você, por conta dos açoites. Quantos açoites preciosos, cravos preciosos, espinhos preciosos, quantas gusparadas preciosas, esbofeteadas preciosas, levando o nosso mestre a sofrer por mim e por você. Aquela lança, aquela sendo cravada no peito dele, quantos furos, quantos ferimentos preciosos, irmãos, para mostrar o amor dele por mim e por você, pela noiva dele, que não merecia. Enquanto esse sangue precioso estava sendo derramado naquela cruz, almas preciosas estavam zombando dele. Almas preciosas para ele estavam crucificando ele. Antes disso, almas preciosas para Deus estavam trocando ele por Barrabás. Seus preciosos discípulos, todos eles tomaram o seu caminho, abandonando o mestre. Imagina Cristo, irmãos, com todo tipo de sofrimento, na cruz sendo humilhado, sendo envergonhado, e a vergonha era nossa, sendo maldito na cruz, e a maldição era para nós, sofrendo, apanhando naquele lugar, e os açoites eram para mim e para você. A humilhação, a vergonha, a maldição, tudo pertencia a mim e a você. A Cristo, a graça, o amor, o perdão, benevolência, o cuidado dele. E agora na cruz ele troca. A morte pertencia para mim, a mim e a você. A Cristo, vida. E na cruz do Calvário ele morre para dar vida para mim e para você.
Na cruz ele se faz maldito para abençoar eu e você. Ele troca, ele inverte, ele pega aquilo que pertencia a nós, toma sobre ele na cruz do Calvário, e então ele dá para mim, para você, aquilo que ele é: amor, perdão, bondade, santidade. Ele dá para mim e para você todas as riquezas do céu, enquanto nós estávamos dando para ele, ele carregando na cruz toda a podridão da terra, todos os pecados de toda a humanidade caída, e ele trocando com nós. Mateus capítulo 11, ele fala a respeito ele pergunta, ele faz um convite para todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Bendito alívio, irmãos. O alívio não está no ouro e na prata. O alívio não está no conforto da tua casa, no colchão, por mais confortável que seja a tua casa. Não, o alívio bendito está no alívio divino de Cristo. E esse convite maravilhoso: vinde a mim, todos os cansados e sobrecarregados. Irmãos, todos estavam cansados e sobrecarregados. Ele promete: eu vos aliviarei. Eu te dou alívio. Mas para dar alívio para mim e para você, ele teve que levar o nosso fardo pesadíssimo na cruz do Calvário. Ele teve que tirar a culpa minha e tua, irmãos. Ninguém podia nos perdoar como ele. Ninguém podia se entregar como ele. Agora não se trata de bodes, de novilhos, de animais com seu sangue sendo derramado, mas agora se trata do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele que veio para libertar os cativos, aquele que veio para salvar o pecador, eu e você. Ai, como que Jesus e o Espírito, como que Deus deseja levar eu e você para este aposento de oração, sabe, de arrependimento, de contrição, de confissão, para dizermos a Ele: Deus, a culpa era minha, eu que errei, eu que falhei, fui eu que sujei, foi eu que me lambuzei no pecado. E Ele continua dizendo: vinde a mim, todos os cansados e sobrecarregados. E o pecado nos leva a uma canseira terrível, nos leva a ficarmos arrastando, sujos, espiritualmente falando. Ainda que estejamos limpos, com a nossa roupa cheirosa, somente Deus consegue ver a podridão que há no homem, o cheiro terrível do pecado no homem. E é necessário reconhecermos isso e entender de que Ele continua desejando limpar eu e você, limpar o mais vil pecador que se encontra na face da terra, a prostituta, o alcoólatra, o drogado, o assaltante, o estuprador, o traficante. Mas pastor, esses homens merecem a morte. Nós também merecíamos. Irmãos. Eles merecem a prisão, ok, nós estávamos aprisionados. Nossa alma não tinha alegria, não tinha paz. Aí Cristo vem com esse convite, prometendo para mim e para você um alívio celestial, um alívio da voz dEle, do abraço dEle, do perdão dEle, do amor, das misericórdias, um alívio que nós encontramos na palavra dEle, nas escrituras sagradas, alívio que muitos homens desfrutaram nesses 2000 anos, este alívio que alcançou eu e você. E Ele deseja fazer uma troca. Ele pede para levar o fardo pesado e entregar para Ele. E Ele fala que vai dar um fardo leve para o cidadão carregar. É Ele dizendo para mim e para você: a vergonha, Ele sabe que a vergonha é nossa. Nós temos dificuldade de reconhecer que a vergonha é nossa. Nós temos dificuldade de reconhecer que nós pecamos. Nós até reconhecemos que Cristo morreu na cruz do Calvário, mas nós somos tão orgulhosos, irmãos, tão orgulhosos. Nós temos dificuldade de reconhecer de que a culpa sempre foi nossa. Sempre foi nossa.
E ele, sabendo de que a culpa era nossa, do homem caído, mesmo assim, ele quer trocar. Dá o teu fardo leve, dá o teu fardo pesado, eu te dou o meu fardo leve para você. Eu morro na cruz por você, eu sofro na cruz por você, eu vou ser humilhado na cruz por você. Não, você merecia. Não, você merecia estar naquela cruz, você merecia sofrer naquela cruz, você merecia receber aquela coroa de espinho, você merecia os açoites, você merecia morrer naquela cruz. Mas ele, é como se ele dissesse: mas eu vou no teu lugar, eu vou no teu lugar, porque você morrendo naquela cruz, sofrendo e padecendo ali, não vai trazer perdão para você. Irmãos, em nome de Jesus, nenhum sacrifício vai salvar eu e você, a não ser o sacrifício da cruz. Qualquer outra pessoa que diga para você: olha, eu vou morrer por você, eu dou minha vida por você, irmãos, a morte dessa pessoa não tem capacidade e poder para salvar você do fogo eterno. Agora Cristo, sabendo de que a culpa era nossa, e de que somente Ele tinha o poder, o amor, o perdão, a misericórdia, somente Ele tinha capacidade de salvar o homem, Ele vai na cruz no meu e no teu lugar. Irmão, se tivermos realmente consciência disso, se orarmos em cima disso todos os dias, se deixarmos o Espírito Santo trazer à nossa memória todos os dias o sofrimento de Cristo na cruz, e de que Ele foi no nosso lugar porque a culpa era nossa, irmão, você pode ter certeza de que nós iríamos errar menos. Mas ao invés disso, às vezes a gente até questiona, a gente pergunta: Deus, então por que o Senhor mandou eu para este mundo? Deus, por que o Senhor está deixando acontecer? Deus, por que essa luta, essa dificuldade? Quando na realidade nós, irmãos, deveríamos valorizar o perdão de Deus, a misericórdia dele. Agora, irmão, para quê? Deus, Ele salvou você, Deus, Ele perdoou você. Agora, o desejo de Deus é que você perdoe outros também. Lá em Mateus, no capítulo 6, Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15, nós somos perdoados para que possamos perdoar outras pessoas também. Esse negócio de crente com mágoa, ressentimento, esse negócio de crente que não fala com o irmão, que não fala com o pai, que não fala com a mãe, que não fala com o irmão da igreja, que não fala com o parente, que não fala com o patrão, e que diz: ele para mim morreu. Eu vou ler para você o que a Bíblia diz a teu respeito. Mateus capítulo 6, no versículo 14. Olha só, Jesus dizendo: pois se perdoardes aos homens as suas ofensas, assim também vosso Pai Celestial vos perdoará. Ok? Então, como que Deus vai perdoar as suas ofensas? Se você perdoar as ofensas do teu irmão, do teu próximo. Entretanto, se não perdoardes aos homens, tampouco o vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Irmãos, isso é terrível. Terrível. E está para nascer um homem e uma mulher de oração que entra no aposento de oração, que tem dificuldade de perdoar. Está para nascer um homem e uma mulher que realmente mergulha na intimidade da oração com Deus, que tem dificuldade de encontrar este Deus que é amoroso e misericordioso. Este irmão entende de que se ele não perdoar o outro, ele também não será perdoado. Mateus capítulo 18, Jesus ele conta uma parábola, comparando o reino de Deus com o rei que tinha alguns servos que deviam para ele. E então ele fala de que o rei manda chamar um cidadão que devia 10.000 talentos para ele. Uma conta, uma dívida, um valor impagável.
E então mandou chamar este homem diante dele. Mas este homem não tinha intimidade com o rei. Este homem, ele não era bom com outras pessoas. Este homem não conseguia entender de que ele estava errado, de que a culpa era dele. E então o rei manda chamá-lo. E chamando ele, o rei manda prender. Olha, prende ele, prende a esposa e os filhos, até ele me pagar o último centavo. Bom, ele ficaria ali para sempre. Por quê? Ele não pagaria nunca isso, nunca este valor. Então ele começa a pedir pelo clamor, como começa a clamar pelas misericórdias. Ele começa a clamar pelo perdão. E então o rei, sendo bom, perdoa a dívida deste homem. Este homem vai embora, livre da dívida, livre da prisão. Agora ele poderia viver feliz e tranquilo com a sua família, sem dever nada para o rei. Ele vai embora e no meio do caminho ele encontra alguém que estava devendo para ele 100 denários. Uma mixaria, uma faísca perto de 10.000 talentos. 100 denários. E ele lembra que o cidadão devia para ele. Ele pega o cidadão, ele fica bravo com este homem, e então ele quer receber cada centavo desses 100 denários. E então o cidadão diz: eu não tenho. E ele aprisiona essa pessoa. Alguns homens que trabalhavam para o rei viram aquilo, ficaram tristes, contaram para o rei, e o rei também ficou triste. Manda chamá-lo novamente. E aí vem a sentença. Ele é chamado de cruel. Não tinha amor no coração dele. Eu perdoei a tua dívida maior. Eu perdoei a tua dívida impagável. Eu perdoei a tua dívida que você nunca teria condições de pagar. Não deveria você ter agido assim também com o teu próximo? Aí então o rei manda chamar os soldados e manda entregá-los aos atormentadores, aos carrascos, para sofrer, mostrando para mim e para você, irmão, para aquele que não libera perdão, a alma dele continua aprisionada e ele sofre. É uma abertura que ele dá para os carrascos, para o inimigo. É uma brecha que ele dá para o inimigo entrar e assolar a vida dele e da família. Então chegou a hora, irmão. Está na hora, e talvez já passou. Não, e com certeza passou, porque o perdão não pode demorar muito, tem que ser a pronta entrega. Ok? Perdão é pronta entrega, irmãos. Errou, mas errou de novo. Jesus, Pedro vai perguntar: são 7 vezes 7, Senhor, no dia? Não, cidadão, 70 vezes 7. Ah, mas o cidadão ele erra e pede perdão e eu perdoo de novo. Sim, ele vai errar. O ensinamento de Cristo é esse. Ah, se eu não perdoar, então eu estou indo contra a Bíblia. Sim, está indo contra a Bíblia. Não, mas ele já fez isso 5, 6 vezes. Ok, a Bíblia fala 70 vezes 7. Irmãos, quem perde é ele que erra. Quem ganha é você que perdoa. Agora você não pode entrar no mesmo ambiente, no mesmo nível daquele que errou, tendo dificuldade de liberar perdão. Porque se você não liberar perdão, este Deus que Daniel clamou, este Deus que Daniel olhou e reconheceu que a vergonha era dele e dos seus antepassados, este Deus que Daniel orou e viu e entendeu de que a ele pertencia as misericórdias e o perdão, não tem como ele te perdoar. Não tem como. O sangue de Cristo que foi derramado na cruz do Calvário valer sobre a tua vida, se você não perdoar. Então está na hora de você perdoar o teu pai. Está na hora de você perdoar a tua mãe. Está na hora de você perdoar os teus filhos. Está na hora de você perdoar a tua esposa, irmão. Passou da hora de você perdoar o teu marido, irmão. Perdoa o teu patrão. Está na hora de você perdoar aquele companheiro de trabalho na escola que um dia fez mal para você. E o perdão que Deus pede para mim e para você é igual dele. É um perdão lançado no mar do esquecimento. O próprio Deus não vê mais o meu e o teu pecado, mas Ele perdoou eu e você, e perdoou para valer.
Ele não lembra mais. Não fique se culpando por aquilo que você fez antes de Cristo. Agora é hora de parar. Agora é hora de valorizar o perdão de Deus. Se santificando, se purificando, adorando a Ele, vivendo em retidão e perdoando o teu irmão. Porque se você não perdoar o teu irmão, não tem como você ser perdoado, irmão. Aí é só tormento. Aí é prisão com os carrascos. Aí é luta. Aí é dor. Aí são noites terríveis, dias terríveis. Quando aquela pessoa chega, eu perco o apetite. Se não tomar cuidado, vai perder a salvação. Se não tomar cuidado, perde a salvação. Aquela pessoa morreu para mim. Cuidado. Se não tomar cuidado, vai morrer e vai queimar no inferno e vai passar toda a eternidade ali. Aquela pessoa chega, só de ouvir a voz dessa pessoa, eu me arrepio. Certo? Provavelmente porque você não está conseguindo ouvir a voz do Espírito. Com certeza. Você precisa desfrutar, nós precisamos desfrutar do perdão que liberta, irmãos. Se Cristo vos libertou, verdadeiramente você está livre, ok? Agora você está livre para libertar outras pessoas, não para aprisionar. Além de nós termos o trabalho de evangelizarmos o mundo, tirando vidas da escravidão, das trevas, e levando essas vidas para o reino de luz, mostrando para essas vidas, olha, tem um Deus que a Ele pertence o perdão, o amor, a misericórdia, a paz, a vida. Ele morreu por nós na cruz, Ele trocou tudo comigo e com você. Nós temos o trabalho de levar essas vidas para Cristo, irmão. E ainda nós temos que perdoar aquelas pessoas que têm nos ofendido. Não fique se arrastando, irmãos, com mágoa, com ressentimento. Libere o perdão, para que você possa acessar o trono da graça, para que você possa desfrutar dos benefícios do perdão deste Deus celestial, no nome de Jesus. Pastor, mas é porque o senhor não sabe o que fizeram comigo. E eu digo para você, você também não sabe o que já fizeram comigo. Mas agora eu vou além, você não sabe o que fizeram com Cristo. Nós não sabemos, irmão, o quanto que Cristo foi humilhado no meu e no teu lugar. E é a Ele que pertence o perdão e a misericórdia. Agora nós podemos desfrutar disso e perdoar outras pessoas também, no nome de Jesus. Quer vida, irmãos? Você quer a vida que Cristo conquistou na cruz do Calvário? Quer? Então aprenda a perdoar. Libere perdão, independentemente da situação, no nome de Jesus Cristo. É assim que seremos imitadores de Cristo, perdoando, amando, ensinando, discipulando, vivendo